Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elson Júnior e hoje eu estou aqui no meu podcast, no podcast do Elson Júnior, e estou começando um projeto de bater papo com algumas pessoas do nosso município de Brejolândia, pessoas que têm história para contar, seja sobre política, religião e até mesmo falar sobre as comunidades onde vive. E para começar, eu não poderia começar com outra pessoa, a não ser ela. Solange Linhares, tudo bem? Tudo bem. Quem é Solange Maria Linhares Jorge? Solange Maria Linhares Jorge é filha de Solon Jorge de Oliveira e Maria Linhares Jorge. Eu sou de Brejolândia. Eu sou raiz mesmo de Brejolândia. Nasci e cresci aqui. Trabalhei em roça, assim, quando era a época do plantio. Eu estudava pela manhã e à tarde eu ia ajudar na colheita das coisas que eram plantadas em Brejolândia. Seus pais sobreviviam do que plantavam? Não, porque meu pai ele sempre teve um tino para comércio e ele também tinha habilidades com cuidar dos doentes, né? Ele sabia dar remédio, porque naquela época não tinha médico. Qual era o comércio do seu pai? No início era uma farmácia do lado com uma loja de tecido, mas o ponto-chave mesmo era o tecido. E do lado do tecido tinha onde ele vendia remédio e fazia consulta. E até, por exemplo... A formação, ele tinha formação nisso? Não. Conhecimento mesmo? E ele lia muito, meu pai lia muito, ele tinha uma letra linda, aquela letra desenhada mesmo. E era de um tanto que a nossa casa era enorme, porque quando as mulheres iam ganhar neném, que passava mal, que não conseguia ganhar, ia lá para casa. E ele fazia esses partos, era tipo um parteiro, né? Dava remédio. Então o pai cuidou muito da saúde dos nossos ancestrais, das pessoas mais velhas da nossa cidade. Aqui de Brejolândia, né? De Brejolândia. E até das comunidades rurais que vinham para aqui. Que já conhecia ele? Conhecia. Né? E ele era muito carismático também. Meu pai, ele tinha uma forma de viver, ele tinha assim, ele era um boêmio. Ele tocava, ele cantava serenata para minha mãe. Quando tinha alguma briguinha que ficava com raiva, ele ia, mas era um romântico. Romântico. Ele ia mais seguido tocar essas sereças na frente da casa para conquistar a manhã novamente, né? E minha mãe cuidava da casa, cuidava de nós, cuidava do comércio. Manhã também cuidava do comércio. E manhã também era costureira. Manhã fazia roupas de noiva quando não tinha. E manhã também cuidava das pessoas que ficavam lá em casa esperando sarar para voltar para suas casas. O pessoal vinha da zona rural e ficava lá em casa. E ficava tanto parto como se tivesse uma gripe, uma doença muito complicada. A pessoa ficava 2, 3 dias lá em casa, manhã cuidando, nós todos lá junto, e ele medicando. A nossa casa também era o lugar onde os padres hospedavam, porque o padrinho do meu pai era um padre, e eles ficavam lá. Quando ficava o padre, o São Cristão, o fotógrafo, todo mundo, faltava me matar de carregar água na cabeça essa época para esse povo banhar, porque não tinha nunca nada, né? E também outra coisa importante que meu pai também fazia, meu pai era marceneiro, que mexe com madeira, né? E de ferro. Ele bolia. Ferreiro. Isso, ele tem ainda, acho que o Jorge, o Salmário, meus irmãos, ainda tem as ferramentas, tinha o fole. Tem quantos irmãos você? Eu tenho 3, são 4. É o Jorge, o mais velho, depois veio um outro irmão que nasceu e depois morreu de tétano. Depois o Salmário, o Salmário e o Júnior. Então somos em 5, mais 4 vivos. Só você, mulher? Só eu, mulher. E Paim, por isso que eu sou essa doçura. E Paim, ele também, por ele trabalhar de marceneiro e que mexe com ferro, tinha o fole que botava e fazia assim, colocava a gente para fazer esse movimento para acender o fogo. O seu Zequinha, da dona Dadá, eram nossos vizinhos, desde do começar da nossa vida.
Quando morria pessoas, aqui não tinha funerário. Então, o pai ia fazer o caixão, mas o seu Zequinha, na casa do seu Zequinha... Seu pai tinha 1.001 utilidades. Isso. E depois o tecido para forrar o caixão, os enfeites que colocavam era da loja de Paim. E ele ia para a casa do seu Zequinha fazer o caixão das pessoas quando faleciam. Você falou aí que seu pai, que os padres, né, quando vinham de fora, ficavam na casa dos seus pais. Foi daí que começou, assim, a sua vida religiosa? Sim, o encantamento. Eu sempre fui encantada e missa era de ano em ano. Então, quando acontecia uma missa em Brejolândia, era como que se diz hoje, um evento que fechava Brejolândia. Todas as pessoas que moravam em Brejolândia teriam que estar na missa, porque não tinha outra religião aqui na nossa cidade naquela época. E também nessas missas que o padre vinha, ele ficava 3 dias lá na nossa casa. Então ele celebrava a missa em latim, virado de costas para nós, e fazia casamento, fazia batizado, aqueles casamentos que os pais não queriam, aproveitava nessa época quando o pai sabia já estava casado. Então foi esse período também que a nossa família. Então me despertou esse zelo. Eu ajudava na igreja, eu ajudava na questão dos tinha padres. Quantos anos? Eu acho que eu deveria ter assim uma faixa de uns 10 anos. A minha memória que eu tenho dessa então, parte. Desde cedo você já iniciou uma vida religiosa. Isso. E o padre também, ele, quando a gente chegava em casa, na hora do almoço, que a gente estava almoçando, ele sempre falava no português com a gente sobre Deus, sobre as coisas de Deus. E aí você foi se encantando. Me encantando. Você é temente a Deus. Muito. Eu não uso a palavra temente. Eu não tenho Deus com temor. Não tem. Não temo Deus. Eu amo. E por amar, eu quero fazer o que ele pede. Porque se o meu Deus foi um Deus que deu seu filho único, unigênito, para morrer por amor por mim, eu não preciso temer. Eu preciso amar para que eu seja amada, para que esse amor de Deus, de Jesus, por mim valeu a pena. Você daria um filho seu pelos outros? Não sou hipócrita, sabe? Porque, como mãe, eu sou uma mãe que não consigo... Estou trabalhando para conseguir me libertar, de libertar meus filhos. Estou trabalhando mentalmente, estruturalmente, para deixar meus filhos voar e fluir. E meus netos em consequência. E é um amor tão grande que não pode ser medido como o amor de Deus. Porque o amor de Deus é um amor que um ser humano não é. Você já presenciou assim que Deus fez algum milagre na sua vida? Muito, Júnior. Não foi 1 mais 2 mais 3. Toda na minha vida. E em momentos assim difíceis na minha vida, ele me deu prova de estar presente comigo e me deu também, eu tenho um milagre que eu quero contar assim, porque eu desafiei Deus neste milagre. Eu tive um problema na mão, né, no braço, e os meus dedos, quando movimentava, doía bastante. E eu fiquei muito preocupada com esse problema dos dedos. Tive outro da garganta que eu perdi a voz. Ia ser readaptada, falei para Deus que eu não me via como uma professora readaptada. Quando chegamos em Salvador, eu tinha a fita, primeiro que eu fui numa... Como é que fala que vai fazer uma coisa médica? Para ver se triagem? Não, o médico vai te examinar, a perícia. Eu fui numa perícia, fiz um exame em Barreiras, mandei o vídeo, era aquelas fitas. Aí, com esse vídeo, eles já me colocaram para readaptação. E eu chorei muito diante de Jesus, sacramentado, eucarístico, de joelho, e falando para ele: Senhor, não me tira isso que me dá vida. Ser professora é uma das coisas que me faz feliz. Aí, quando cheguei em Salvador, foram fazer outra, para confirmar que eu tinha. Aí, de repente, o médico disse: não, suas cordas vocais estão todas nos lugares. Que a minha estava invertida, por isso que eu ficava rouca e perdia a voz. E aí você acredita que foi um milagre? Com certeza. E naquele momento que eu recebi, e quando eu pedia para Deus esse milagre, eu dizia assim para ele: Senhor, se a minha voz voltar,
eu vou me dedicar a anunciar a tua palavra. Que nessa época eu ainda era tão comprometida como missionária. Eu ajudava na igreja, mas eu não saía para falar, né? E me comprometi. E a partir daí, o dia que eu estava rouca, que eu não ia para a escola dar aula, eu chegava na igreja e eu pregava. Eu chegava na casa de uma família e pregava. Por isso, a minha missão maior hoje não é ser professora, é ser uma missionária, uma anunciadora da palavra de Deus. É esse o tema que eu quero abordar agora. Você, como religiosa, você costuma ser também missionária. Você costuma visitar muitas famílias assim carentes, não carente financeiramente, mas carente de espírito. E o meu xodó dentro dessa missão não é com jovens, não é com os idosos. Eu tenho uma ligação muito grande com as pessoas idosas. Então, eu preciso disso. E então, eu já participei de uma participo da pastoral da família, das equésias, que é o do sepulto, de rezar por aquelas famílias, visitar as famílias que perderam seus entes queridos para confortá-los e visitar os idosos. Eu sento, eu converso, eu brinco, elas contam história de quando era nova. Então, é um bate-papo. Então, uma vez por mês, é um compromisso meu com a minha igreja de visitar os missionários, os idosos. Como você vê assim, a importância da igreja na comunidade, principalmente na cidade igual o Brejolândia, uma cidade pequena? Antes de te responder, vou te contar o outro que eu desafiei Deus, que foi o milagre. E então, tudo que eu pegava, eu não tinha força, né? Fiz da agulha, fiz todo tipo de serviço. Então, eu estava perdendo a força e a dor. Quando eu me movimentava, doía. E eu ia na igreja. Sempre eu teve esse costume de quando eu passo por alguma dificuldade, e também quando eu recebo a graça. Eu fui na igreja. Teve um período na minha vida que eu frequentei 1 ano sem faltar um dia. Foi outro problema mais difícil de sair, mas já saiu. E eu fui e eu falava, né, para Jesus me curar, que eu era nova, eu precisava cuidar dos meus filhos, eu precisava trabalhar, eu precisava estar livre daquela dor, porque tinha vezes que à noite eu nem dormia. Não era túnel do carpo, fiz o exame não. Aí, na hora que eu estava falando, né, aí no outro dia eu chegava na igreja e fazia o movimento da mão. A mão doía. E teve um dia que quando eu fiz isso, veio uma mensagem dizendo assim: por que você está me provando? Estou arrepiando aqui todinha, gente. Se pudesse conectar, né? Por que você está me provando? Quando eu ouvi a voz, eu espantei. Eu falei, Deus está falando comigo. E a partir daquele dia, eu fui e não mais mexi as mãos. Ia. Então, se eu te falar que eu sei quando eu fui curada, eu não sei. Porque, de repente, fora da igreja, eu mexi a mão e não senti mais a dor. Outro milagre. Outro milagre que eu recebi dele. E eu digo assim, não é o milagre de acender luzes, é o milagre de estar viva, que cada um de nós temos todo dia. O milagre quando um filho adoece e você diz, Senhor, me escuta, e esse filho sara. É um milagre que quando você vê alguém sofrendo, que talvez não é nem de sua família, você diz, Senhor, tenha misericórdia daquela pessoa. E ele vai e te ouve. Como eu pedi por uma cunhada que estava diagnosticada de câncer, fez a cirurgia em Salvador. Quando foi no dia que foi para receber o resultado, para fazer as quimioterapias, não deu câncer. De Barreiras deu, na primeira biópsia. E na segunda não deu. Então eu agradeço isso a quem? A Deus. Mas para nós receber, a gente tem que dar. Aí você se doa. Dou, rezo, intercedo. E uma regra que eu tenho na minha vida, sei que erro, sei que caio, mas levanto e nunca desisti. Aquela regra-chave que Jesus nos ensinou. Tudo o que queres para ti, faça primeiro para o teu irmão. Então, quando eu faço algo errado, nesse sentido bíblico, a minha própria consciência me acusa. E diz, Solange, pisou na bola. Aí eu corro lá primeiro, peço desculpa à pessoa, peço perdão,
e chego, Senhor, me ajuda, estou fraca, me ajuda, e peço muito a ajuda de Deus. Quando eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu digo, às vezes nem dá tempo eu ler a Bíblia, nem dá tempo eu rezar, mas eu fecho os olhos e digo, Senhor, me ajuda, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, dá-me paciência para lidar com o ser humano, com o outro. Porque a minha salvação depende de você, depende dos outros. Eu praticar aquilo que Deus praticou, para eu conseguir a minha salvação. E que eu te perguntado lá sobre a importância da igreja hoje numa cidade pequena, igual Brejolândia, onde todo mundo conhece todo mundo, praticamente todo mundo sabe da vida de todo mundo, sabe qual a importância da igreja hoje. É isso, Júnior, muito importante. Porque muitas vezes, no mundo capitalista que a gente vive hoje, a sociedade foi mostrando que você só é bem visto, bem aceito, quando você tem uma situação financeira boa, né? E muitas vezes, se você ficar nesse foco do que a sociedade nos cobra, você tira o foco do que Deus espera de cada um de nós. E o melhor lugar de se aprender, de ouvir, é a igreja. E o bonito da igreja é que não é só para pessoas adultas. Os pais têm que levar os filhos enquanto ele é pequeno. Porque quando ele chega numa idade, nem todos, mas quando chega na adolescência, ele começa a querer ir participar mais, que ele tem que viver no mundo. O bonito da pessoa temente a Deus não é você viver o amor de Deus na sua casa e na igreja. É viver naquele que te desafia, naquele que te odeia, naquele que não te entende, naquele que tem raiva de você. E você sabe que tem. E você ora, você reza e você consegue amar essa pessoa como ela é. E a igreja nos ensina isso. Eu sempre digo assim, não é a igreja que salva. Igrejas com nomes diferentes, evangélica, protestante, umbanda, centro espírita, que nós temos que respeitar, porque Deus é um ser supremo e ele está onde tem o amor. Porque São João, o apóstolo, disse, quem nunca amou não conhece a Deus, porque Deus é amor. E como é que eu estou em uma igreja, rezando, comungando, e não amo meu irmão? Amar meu irmão que é muito bom comigo, é show de bola. Agora, aquele irmão que você sabe que é resistente, o padre falou que aqueles irmãos eram as pedrinhas no sapato. Quando você calça o sapato, a pedrinha machuca. Aí até um dia você vencer pelo amor, amando, tratando bem, que a pessoa até às vezes diz assim, o que é que está querendo comigo agora? Não me importa, importa porque eu estou obedecendo. E a igreja é assim, mas a igreja precisa ser, ouviu, como o padre diz, quando termina a missa, ide em paz e o Senhor vos acompanha. Passe para os outros o que você ouviu aqui. E não é passar com palavra não, porque tem pessoas que fala tão bem, mas um comportamento tão feio que envergonha até a Deus. Porque você está sendo um contra-testemunho. Alguém pode dizer assim, a Solange está na igreja, rezando, participando. Mas aqui, quando ela vê um doente, quando ela vê um idoso, quando ela vê uma situação, ela não toma uma atitude cristã. Né, cristã. E quando, ainda sobre... Tem que ter um limite aí, porque quando fala de Deus, eu perco o tempo, não né? Tem problema. Depois você corta, né? Corta não. Corta não. Assim, Júnior, o que eu acho interessante, às vezes a pessoa diz bem assim para o outro. Você já aceitou Jesus? Entendi. Quando você pergunta para o outro, você conhece a Jesus? Eu até entendo, né? Porque muitas vezes a gente passa uma vida que não conhece Jesus. Você conhece Jesus pelo que os outros falam, mas você já leu a Bíblia? Ah, a Bíblia é grande. Lê livros. Né? Por exemplo, eu leio livros religiosos que contam a história das religiões, que contam histórias de milagre, de sofrimento, de tudo. Aí a pessoa chega e diz assim, né? Você aceitou Jesus? Quando a pessoa me pergunta isso, eu digo, não sou eu que tenho que aceitar, porque Jesus já me aceitou. Se hoje eu sou vida, foi Jesus que me deu. Ele me escolheu para estar aqui nesse plano terrestre. E se ele me escolheu, eu já sou escolhida dele. Agora eu posso estar desviada, que eu não gosto muito da palavra desviada, não, né? Eu posso estar afastada, porque eu não acredito que um ser humano se desvia de Deus. Porque até os piores criminosos, quando ele
conhece a palavra, numa cadeia, quando ele conhece o amor de Deus, não só de palavra, mas de uma visita que vai lá e abraça e diz, meu irmão, Jesus te perdoa, porque ele perdoa todos os pecadores. Às vezes um abraço vale mais do que 1000 palavras. Né? Essa pessoa se converte. Então ele não estava perdido. Perdido quer dizer assim, joga fora, não vale mais nada. Então ele está desviado. E aí é hora de nós juntar e trazer. Fazer o papel de missionário. De missionário. Solange, você falou do seu pai, que era comerciante, que contribuiu para a Brejolândia. Uhum. Você contribuiu, contribui e continua contribuindo para a Brejolândia. Isso. Tanto na sua vida profissional como na sua vida religiosa. Você tem noção da sua importância para a Brejolândia? Eu acho que não tenho, assim, eu não vejo isso assim como importância, sabe? Talvez quando chegar mais na velhice, se Deus me permitir, eu possa até sentir. Mas eu sinto assim, sabe por que eu não sinto tem importância? Porque quando eu vou para aquela escola, que eu adentro aquela escola, eu estou sendo uma profissional para ganhar um salário. Eu não estou lá por amor, só por amor. Mas eu vou também porque eu amo. Porque, olha só, eu já passei uns 12 anos de aposentar, ainda não consegui me aposentar. Estou com um projeto aí para... A gente vai chegar lá. Né? Então, o que acontece? Quando eu chego, que eu abraço, que eu cuido de cada aluno, que quando eu chamo um aluno para ir na secretaria para dar uma bronca, de repente está nós dois chorando, o aluno e eu. E ele às vezes me abraça na hora de sair e diz assim, tia, eu estava todo tremendo, pega no meu coração, mas agora eu já estou calmo. Né? Eu sinto mais agraciada do que aquela pessoa que eu ajudei. Então, ao mesmo tempo que eu sou importante para o outro é importante para mim. Assim, entendeu? com toda essa sua contribuição que você deu, continua dando, você poderia tentar, como você é conhecida no município todo, você poderia tentar ajudar mais as pessoas entrando para a política. Você nunca pensou? Não, já recebi convite, mas não me encaixo no jogo político. A política é algo que todos nós temos que ter, que é a arte de administrar. Dentro da minha casa eu sou uma política, porque eu administro o meu salário e administro muito bem. Você já falou que é professora. Você lembra o ano que você começou a ser professora? E assim, esse sentimento seu de ser professora, você teve alguém que se inspirou? Assim, essa pessoa é uma professora sua, uma vizinha? Não, eu não tenho lembrança, assim, sabe, do professor. Como foi surgir esse nome? Não lembro. Mas também 63 anos, né? São muito tempo. E eu lembro, assim, que eu sempre gostei de falar, sabe? Falar. Só conheço uma pessoa que te venceu na oratória. Você também. Você já me partilhou, né? Assim, como eu gosto de falar, eu acabei... na escola eu estava estudando. Hoje a gente não tem os programas do governo, né? E antes não tinha. A gente estava na sala, se um tivesse dificuldade, eu sempre ia naquele. Quando eu percebi que um tirou uma nota baixa, às vezes eu ia na casa estudar com aquela pessoa, sabe? Que eu toda a vida, desde de criança, adolescente, eu gosto de ler. E meu pai era um leitor. Quando meu pai faleceu, tinha uma estante na casa da minha mãe que era cheio de livros. Quando minha mãe morreu, aí eu peguei esses livros e doei para a família. Quem queria? Thalita, Fernando, Fábio. O meu pai tinha um dicionário, eu não sei nem de que ano era. Olha só, ele tinha, que época ele comprou, né? Uhum. E aí o Fernando pegou esse dicionário e estava assim, já começando até a estragar, levou para um programa lá em Barreiras para limpar, para tirar as pragas e tudo, e plastificou em vácuo, para ninguém estar tocando. Ninguém toca nesse... Era do seu pai. Era do meu pai. Então, dentro da nossa casa, tinha esse do meu pai e da minha mãe. Minha mãe tinha uma letra. Minha mãe, deixa eu dizer, 1h30 antes dela morrer, ela falou assim, eu achei ela tristinha, eu falei, mãe, quer assistir televisão? Ela disse, não. Quer ler? Ela falou, me dá aí a Bíblia. Aí eu disse assim, senhora quer o quê? Ela disse, me dá o Salmo 91. Ela sentada numa poltrona, como eu estou aqui, e eu sentada aqui no chão de junto dela. E ela começou a ler o Salmo, só que ela leu de uma forma diferente.
ela lia 1 ou 2 versículos, ela estava cansada, 9 horas ela faleceu. E aí, Júnior, ela lia 1, 2 versículos e olhava para mim. Voltava, lia, olhava para mim. Então, aquela leitura ali foi exclusiva para mim, quando ela pediu. Leu para você. Ela leu para mim, como se ela quisesse dizer, minha filha, presta atenção do que esse salmo fala. Então foi daí que foi surgindo a sua vontade de ser professora, porque dentro de casa tinha um livro. Tinha livro, muito livro. Tem um livro de plantas medicinais que pai tem, é uma riqueza, né? Que está na mão de algum dos netos aí, mas não me lembro assim de quem, porque foi muito livro, muito, muito. E depois a Thalita ainda encontrou as cartas que meu pai, porque meu pai era um boêmio, morreu novo por causa do alcoolismo, né? E quando ele bebia, ele ficava agressivo. E acabava a gente saindo de casa, a mãe carregava todo mundo. E depois ele escrevia cartas de amor apaixonado. A Thalita tem essa coleção de caixa, de carta. E você precisa de ver a oratória dele, a concordância nominal, verbal, tudo. É de encantar, de você pensar numa pessoa que não saiu de Brejolândia para estudar, aprendeu com o que tinha aqui em Brejolândia. Para explicar de onde vem toda a sua sabedoria, né? Foi mais assim, da parte de pai e mãe. Do convívio. Atenção, em Brejolândia a gente teve uma pessoa, ele foi político, ele foi pessoa, que foi José Nunes Bastos. Ai... Para você, quem foi José Nunes Bastos? Júnior, eu até me emociono. O Zusa, eu não vou falar do Zusa prefeito, não. Eu vou falar do Zusa ser humano. Do Zusa de um coração, que eu definiria o coração do Zusa, amor. Porque no coração ele é responsável para bombar o sangue para nos dar a vida. E esse coração amoroso. Talvez tenha alguém aí, porque a gente não é perfeito, porque perfeito só Deus, que pode se dizer que é jogo político, né? Porque a pessoa é boa, quando passa a ser prefeito não vale nada. Talvez seja por isso que eu não quero entrar no ramo da política, né? Isso. Apaga tudo que a pessoa foi. O Zusa tinha um coração muito, muito puro, muito, muito cheio de amor. E não era só aqui na Brejolândia. Vou te contar uma história. Quando a Flávia completou 15 anos, ela disse que não queria festa. Assim, aquelas festas e tal. E nós fomos primeiro na missa. Quando eu chego na igreja, que era de manhã a missa, muita gente, a igreja cheia. Quando eu olhei para o lado, eu vi o Zusa. E vi muita gente importando de gravata. Mas o Zusa não estava de gravata. Políticos, né? Políticos. E eu sentada de um lado e ele do outro, lá com os políticos. Quando ele nos viu, ele saiu de lá e rodou assim por trás e veio sentar com a gente. Falou assim, eu falei, uai, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Ele falou, é o 7º dia do filho do Antônio Carlos Magalhães, a visita do 7º dia. Aí eu falei, é aniversário de minha filha, de 15 anos. Ele disse, e tem alguma coisinha lá hoje para nós comer? Eu falei, tem um banquete. Ah, pois eu vou para aí. Eu vou avisar lá o povo que eu não vou mais eles, não. E ele deixou o povo ir, os políticos, e veio almoçar na minha casa, que era uma casa de fundo de quintal. Porque na época que nós construímos a casa, eu não podia fazer a casa grande, era uma casa completa, só que era assim, pequena e no fundo do lote. Ele almoçou com a gente. Então, em qualquer momento, na doença, até nos problemas familiares da minha família, ele chegava para mim e dizia assim, minha filha, tem paciência, o Milton é um bom pai. Ele tem as qualidades dele, não fica assim não. Aí depois ele ia separadamente e conversava com ele. Então, tinha um papel de conciliador. Um dia nós estávamos numa festa, né? E eu nunca gostei de dançar com homens. Por eu ser uma mulher casada, não que eu não gostava, eu achava que nunca gostei. E ele chegou e me chamou para dançar. E eu dancei, sabe? Quando eu dancei com ele, outras pessoas vieram me chamar para dançar. Eu falei, não, eu só danço com o Zusa. Por quê? Falei, porque a barriga do Zusa é grande e aí ele não pode me arrochar. Aí surgiu a conversa e todo mundo dizia, só a gente dança com o Zusa por causa da barriga do Zusa. Você vê a intimidade que eu tinha com ele, sabe? A amizade.
Nas horas mais difíceis da minha carreira como professora, que eu fui professora municipal há muito tempo, né? Eu não sei quando eu passei a ser do Estado, foi em 80 e que, Júnior? Você sabe minha vida, 83? 83 você passou a ser professora. Do Estado. Do Estado. E da prefeitura, meu irmão. Antes você já dava aula. Já trabalhava lá, né? Então, eu lembro que eu passei muitas fases assim de humilhação por ser uma professora contratada, porque naquela época não tinha concurso de prefeitura. E ele sempre, quando as coisas não davam certo, quando mudava de político, né? E ele sempre estava ali do meu lado, sempre estava do meu lado. E quando as horas, teve uma época que ficou muito difícil por essa questão política, eu fui demitida do trabalho, né? Por não estar acompanhando o prefeito. E eu tinha 3 filhos pequenos. E Milton trabalhava, não sei se já trabalhava no CESP, que era o antigo CESP, né? E as coisas estavam difíceis. Aí ele foi me visitar. E eu chorando, porque eu tinha consciência que eu fazia meu trabalho de professora bem. E que eu não fui cortada não por a profissão, mas por uma escolha política. E eu disse, eu tenho que ir para cá. Milton falou assim, a gente tem que... Como é que nós vamos fazer? Aí eu falei assim, eu vou para Santana, vou ficar na roça, na casa de sua mãe, com os meninos, que aí você fica aqui e a despesa vai diminuir. E ele disse, vai minha filha, pode ir confiante em Deus, que se depender de mim, você volta logo. E eu fui. Quando foi no dia da eleição, ele mandou me buscar, eu voltei, aí ele falou, não volta mais para Santana não. Fica aqui, que era naquela época que já tinha o resultado lá no cartório, né? Que você já vai ver o resultado. Aí teve o resultado e ele foi prefeito. Aí, pensa no outro dia, a primeira pessoa que bateu na minha porta. O Zuzo. E ele me abraçou e disse, aquilo que eu te prometi, você vai ter. E eu fui ser professora de 40 horas, que nem usava falar. E ele enfrentou muita coisa de pessoas que ia lá dizer por que eu trabalhava 40 horas. E ele disse, é coisa minha, mas dela, não precisa vocês saber. Justo. Entendeu? Ele é justo. É justo. Na época do ex-prefeito Arlindo, você esteve à frente da Secretaria de Educação. Quais foram assim, os problemas enfrentados, maiores assim, que você enfrentou naquela época? Os professores eram valorizados naquela época? Eu acredito, sim. Tinha formação também? Tinha encontro, formação, mas não, entrou a questão de faculdade, que tinha que ter nível superior, mas ainda, eu digo assim, as pessoas ainda não estavam ainda totalmente motivadas. Estava descrente que se crescesse profissional, ele iria melhorar na sua parte profissional. Porque isso eu sempre fiz, independente de governo estadual, municipal, federal, valorizar o professor, eu sempre busquei. Então você contribuiu para melhorar a vida dos professores. Sim. Pessoal, antes de ser gestora, que hoje você é gestora da escola, você é professora. Você acha que os pais hoje, a comunidade em geral, valoriza os professores? Não. Não valoriza os professores. Não vou generalizar, sabe? Mas não valoriza a escola do filho. Porque se o pai, não falando com todos, que nós temos pais muito presentes, nós temos pais que realmente estão na escola. Porque se o pai soubesse da importância da escola, que ele deixa o filho 4 horas na escola, ele era mais presente na escola. Porque muitas vezes, quando a gente chama a mãe na escola, ela diz, eu não tenho tempo. Como que uma mãe ou um pai não tem tempo de saber sobre a vida do seu filho? Eu, como gestora, eu, como professora, tem aluno que diz assim, não adianta você chamar nem meu pai nem minha mãe, que ele não vem. Aí eu uso a palavra do filho para convencer a mãe. Porque ali é parceria, Júnior. Eu falo, os alunos, os professores falam, o pai reforça. O pai fala em casa, nós lá da escola reforça. Por quê? A gente conhece o aluno que o pai acompanha.
A gente conhece porque ele não falta aula, ele faz as atividades, ele aprende porque o pai cobra, né? Então é uma parceria. E quando uma dessas partes falha, a educação cai como está aí desse jeito. Você tem mais de 40 anos dedicado à educação, seja na Secretaria de Educação, seja como gestora, seja como professora. Você acha que chegou a hora de parar? Como professora, sim. Porque, sabe quando a escola ainda é para mim espaço de alegria, espaço de esquecer as mazelas da vida, mas não me preenche mais como antigamente. Eu não sinto o meu coração vibrar, sabe? Porque quando eu chego assim na escola, coração dispara de ver os meninos, aquela correria, até para ir atrás para dar bronca. Desacelerou. E não é pela minha idade, porque eu tenho essa energia força. Você tem demais. Né? Eu sinto que o meu ciclo como professora fechou. E você se preparou para isso? Tem mais de ano me preparando assim, e buscando outro caminho que eu vou tomar. Né? Assim, como está a sua fase de vida agora? Assim, essa questão de mudança, que você está se preparando para deixar de ser professora, quais são os seus objetivos futuros? Meu sonho e meu objetivo maior é ouvir o chamado de Deus. Ide e anunciar o Evangelho. Mas eu não quero anunciar o Evangelho como pregadora da palavra. Eu quero anunciar Jesus na ação. Quando eu ajudar o irmão, quando eu estiver do lado. Você já tem em mente como é que vai fazer isso? Tenho sim. Onde Escuta, eu não sei. O pessoal quer saber. Assim, eu busquei algumas, por exemplo, a Canção Nova é uma instituição religiosa maravilhosa. Já fui lá em São Paulo, mas não me encaixei no carisma da Canção Nova. E a Josi, uma das irmãs, que já ficou aqui em Brejolândia, ela está em uma missão na África, em Moçambique, mas nas comunidades rurais. E eu sinto esse chamado de Deus. Sabe assim como eu sinto, Júnior? Com 17 anos eu tive meu primeiro filho, meu primogênito. Olha ali, ó, Fernando, né? E nós não tínhamos uma casa, não tinha emprego. Estava estudando em Santana, Milton também estudando. E nós não tínhamos nada. Só tinha coragem, 2 pessoas corajosas, honestas, trabalhadoras, eu e Milton, e trabalhamos firme mesmo. E forte no amor de Deus. Acreditava que eu não nasci para viver assim, porque eu sou uma filha de Deus. Ele me deu, aí tem eu correr atrás. E quando eu terminei o magistério, eu tinha o Fernando. Quando eu terminei o magistério e vim para Brejolândia trabalhar, eu já vim grávida do Fábio. Depois de 2 anos, estava grávida da Flávia. Não tinha casa, salário, naquele tempo de prefeitura não usava salário determinado pela lei, como é agora, né? E hoje, Júnior, eu me acho tão abençoada. Eu não me acho, não, eu sou. Tanto na espiritual, como na saúde, no financeiro. Eu tenho muita abundância, não só do físico, do dinheiro. Eu tenho abundância de amor com minha família, com meus filhos. Meus filhos todos independentes, trabalham, se mantêm a família. Noras, que eu nem gosto de chamar de nora, eu chamo é minha filha. Você já deu uma brecha que você pretende ser missionária? Ser missionária. De viajar. De viajar. Não, de ser missionária em uma localidade. Isso, de viajar para fora, no caso do país, para ser missionária lá, junto com essa sua amiga. Isso. Seus filhos te apoiaram? Muito. Quando você tomou essa decisão? Muito. Assim, mãe, eu quero acreditar, eu acredito na senhora, é seu sonho, vai voar. Vai partilhar esse amor, essa alegria, né? A Flávia disse, mãe, essa alegria da senhora tem que contagiar minhas netas. Mas, assim, o Fernando me orientou também muito, que ele, assim, da família é o mais pé no chão.
sabe? Os outros têm o pé no chão, mas ele é muito, como é que diz assim, quando a pessoa pensa no real, não vai muito pelas emoções. Ele vive mais a realidade. A realidade. Ele disse, mãe, a senhora vai, porque eu já estava pensando desmontar a casa toda e tudo para mim. Não, a senhora vai ficar lá 1 ano e depois a senhora volta e vê se é isso que a senhora quer. Só aí é que a senhora vai desmontar, ver o que a senhora vai fazer. Né? Qual o sentimento que você tem pelos seus filhos, pelos seus netos? Ave Maria, Júnior. Noras. Tem palavras que você pode escrever? Uma palavra que é finita e que o próprio Jesus disse. Quem nunca amou não conhece Deus, porque Deus é amor. É o amor, Júnior. E eu amo os meus de sangue e amo os que chegaram para crescer a família. Meu genro, minhas noras, minhas cunhadas, meus sobrinhos, todos eles. É um amor. É por isso que muitas vezes a Ju fica assim brincando comigo, né? Ela diz assim, Yuia, vó, lá na África não tem isso não. Alguma coisa boa que eu quero comer, que eu quero fazer isso, né? E eu percebo que não é porque quer me desestimular. Não estão acreditando que com esse amor que eu tenho, eu vou conseguir me desligar deles. Mas assim, é um amor, Júnior, que eu falo, tenho muita facilidade de falar eu te amo. E quando eu falo eu te amo, eu amo de verdade. Porque eu mostro esse amor que eu tenho pela pessoa, pela atitude, pelo cuidado, pelo zelo. E então, isso, eles fica assim, meu Deus, será que minha mãe... Aí o Fernando fica preocupado com a questão da saúde, como é que tá isso, né? A Flávia, o Fábio. Mas ao mesmo tempo em que quando um preocupa, o outro já diz, não mãe, mas a senhora tá lá, qualquer coisa a senhora liga, qualquer coisa a gente caça jeito, ou a senhora vem, ou a senhora vai, porque você é uma missionária leiga. Eu não sou uma missionária religiosa, eu sou uma missionária leiga. Então, qualquer momento que eu quiser sair, deixar, que eu vou fazer essa experiência, né, de 1 ano, mas pelo ardor do meu coração, os discípulos, que são chamados discípulos de Emaús, eles iam caminhando quando Jesus morreu, e no caminho, Jesus apareceu para eles, eles não reconheceram, e começaram a conversar, e Jesus perguntava, o que está acontecendo, que vocês estão assim tão tristes? Só você não sabe do que aconteceu com o nosso mestre, que disse que ele não ia morrer e ele deixou a gente? Aí eu percebo que eles estão assim, meu Deus, como é que minha mãe vai conseguir separar, ficar 1 ano sem ver os netos, sem ver os filhos, sem ver as noras, filhas, meu genro que é um filho, meus irmãos, o Beni. Ontem o Beni ficou aqui de noite comigo. Vovó Solange, bota no boi da cara preta. E meu Deus, e quando eu estiver lá, meu Deus? Né? Vai ser fácil. Mas aí você sabe o que mais interessante foi? Que a Josi falou para mim, Solange, nós estamos com um projeto aqui agora, maravilhoso. Nós já temos 60 crianças que os pais vão trabalhar e não tem onde deixa, na roça, porque lá é agricultura familiar. E nós vamos cuidar dessas crianças. Ouve o que ela tem falado. Para mim, falar de Solange é uma alegria e um carinho imenso, pois são exatamente esses sentimentos que ela transmite e inspira todas as pessoas que a conhecem. Sol, quero enfatizar o quanto és e sempre será importante em minha vida. Continue a disseminar alegria, carinho e boas vibrações por onde andar. Te amo. A Ju. Pois é, ela te mandou esse vídeo e aí tem dias que eu tô querendo te mostrar e você querer ver. Só foi ela? Essa aqui também. Oh, meu amor. Oi, mãe. Passando aqui para registrar o quanto nós te amamos, o quanto a senhora é especial para todos nós. Nos sentimos amadas, privilegiadas por ser filha, neta, né? E todos que fazem parte da sua família. Agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu sucesso. Você é puro sucesso. Pois é. Realizou todos os seus sonhos, vai realizar muito mais. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer o quanto nós te amamos, estamos felizes com as suas escolhas e te apoiamos em todas as decisões. Se você decidir viajar,
E você vai, com fé em Deus, vai dar tudo certo. E nós estaremos muito felizes com a sua conquista. Lembrando sempre que aqui e em qualquer lugar, você é uma pessoa mais do que especial e amada por Deus e por todos nós. Vó, eu não sei o que eu posso falar para a senhora, mas eu queria te agradecer por tudo. Vou falar também que a gente vai sentir muita saudade da senhora, mas a gente sabe também, pelo menos, que a senhora vai estar feliz, né? Vai estar fazendo uma coisa que você quer. Isso é o mais importante. Pois é. E aproveita que você vai estar lá e arruma um angolano pra você, mulher! Meu Deus! Tudo de bom, minha deusa! Eu sabia que ela ia dizer isso, que ela só atrás de mãos. Conta com a gente sempre. Um beijo. Beijo, vó! Eu sabia que ela foi assim, vó, se arruma um angolano. Eu fico brincando, eu digo, ué, desse jeito que eu vou morrer. Tem mais um aqui Da Fefe. Oi, tudo bem? Eu vim falar um pouco da minha avó. A minha avó é uma das pessoas mais gentis e mais doces que eu conheço. Ela é uma pessoa, assim, super caridosa. Ela pratica muito a caridade no dia a dia dela. Eu acho isso uma das maiores qualidades dela, porque é muito difícil hoje em dia você ver uma pessoa que é assim, que faz as coisas pelos outros sem esperar uma retribuição sobre, sabe? A minha avó também é uma das pessoas mais felizes que eu conheço. Aí a sala dela ela é muito feliz. Eu me lembro certinho de uma vez que a gente tava andando em um parque e ela entra no meio de uma aula de dança que tava tendo lá. Ela só entra lá e ela começa a dançar. A minha avó, ela é uma pessoa muito carinhosa. É uma pessoa, assim, muito meiga, muito calma, muito gentil. E eu acho que se eu pudesse definir ela em uma palavra, seria jovem. Não só por conta da idade, mas porque ela é uma pessoa espontânea, uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz, extraordinária. E eu queria poder me expressar assim com palavras o tanto que eu amo ela e o tanto que eu me sinto feliz e alegre por ter ela por perto. Eu espero que eu consiga colocar pelo menos 1% do que eu sinto por ela nesse vídeo. Eu quero muito que ela seja muito feliz, muito mesmo, independente do local ou com as pessoas. E eu amo muito, muito, muito ela. Eu acho que eu vou chorar, então. É isso. Obrigada. Te amo, vô. Beijos. Maria Júnior, eu tinha que ter tomado um calmante. Sol. Ai. A minha avó, ela... Eu acho que a Solange que eles conhecem é diferente do que eu conheço. Cachorro, velho. Isso é um cachorro comedor de morcego. Agora falando sério, acabou. De quem é aquele outro vídeo, só o vídeo? É aqui nas fotos que tava passando. Ah, Bom, pessoal, quero aqui agradecer a Solange, né, por ter participado aqui comigo, batido esse papo. Como eu falei, eu tinha que começar esse projeto com ela, não tinha outra pessoa, parei, pensei, falei, tem que ser ela. E dei o pontapé, iniciei, e a qualquer dia, a qualquer hora, eu posso estar convidando você aí do outro lado a fazer parte aqui, bater um papo com a gente, e falar um pouco da sua vida, da comunidade onde você mora, dos seus projetos. Sol, valeu, brigadão, e quem sabe até a próxima e na volta de Moçambique. e você me escolheu porque é a pessoa que mais pega no seu pé, né? Talvez seja. Ô, Júnior, te amo de verdade, você sabe, né? Um amor de mãe. E ele fica me cobrando, sabe? Porque quando eu digo assim pra ele, né? Te amo, Júnior. Então me bota na herança. Cobrando. Porque também tudo aqui em casa, quem resolve é o Júnior, porque o hospital tá longe. Júnior, a televisão parou. Júnior, não sei o que, é na escola e é aqui. Pois é. Obrigada, Júnior, pelo carinho, pela atenção, viu?